Olá, bom dia. Eu sou Lívia Cavalcante, jornalista do Sinteste RN e estarei no comando do programa pelas próximas 2 semanas em virtude do afastamento temporário da nossa apresentadora Camila Savana por motivos de força maior. E hoje no programa nós vamos falar sobre os hospitais universitários, que são centros de formação de desenvolvimento tecnológico para a saúde, além de prestarem serviços à população usuária por estar à disposição do Sistema Único de Saúde, o SUS. Várias reformas foram propostas nesses hospitais com a promessa de que viria acabar com carências que a saúde pública possui. Porém, a realidade que se apresenta é bem diferente. E para falar sobre esse assunto, dos hospitais universitários, o Diálogo Plural de hoje vai conversar com João Maria dos Santos e Jane Sueli, que são enfermeiros do UOL e coordenadores do Sinteste RN. Bom dia, Santos. Bom dia, Jane. Bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso programa Diálogo Plural. Obrigado. Nós vamos falar de um tema conhecido, já nosso, do Sinteste RN, que é sobre os hospitais universitários. Mas para as pessoas que estão em casa, nos fale um pouquinho o que são esses hospitais universitários, quais são esses hospitais universitários, quem hoje é o que a gente chama de HUs no Rio Grande do Norte. Faça um pouquinho esse histórico para a gente sobre o que é o hospital universitário. Olha, os hospitais universitários, além da assistência médica especializada de alta complexidade, que hoje é a responsabilidade principal desses universitários, desses hospitais, ele também tem como prioridade o ensino, ou seja, a formação de recursos humanos para abastecer o mercado com mão de obra especializada, ou seja, os médicos, os enfermeiros, farmacêuticos, todas essas profissões que diz respeito à saúde, são formados hoje nos hospitais universitários. Ou seja, além da mão de obra especializada, que são formados nesses hospitais, a gente também presta uma assistência médica de alta complexidade. Então, esses hospitais são ligados à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é isso? Quantos hospitais nós temos hoje? Nós temos hoje 3 hospitais. Antes éramos 4, e com a aprovação da EBSER, o Hospital de Pediatria ele teve a fusão com o Onofre Lopes pela característica de ser generalista, ser hospital geral. E, então, hoje nós temos o Onofre Lopes, que tem um atendimento na questão adulto e pediátrico mais geral, a maternidade, que é parto, é mais relacionada à mulher, e o Ana Bezerra, que ele tem esses 2 atendimentos, tanto a mulher como a criança. Entendi. Bom, ele sendo ligado com o FRN, em tese, ele está, como é que eu posso dizer, sob a responsabilidade da UFRN, é isso? Porque tem uma empresa, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que está gerindo esses hospitais, Então, me fala um pouco sobre a criação dessa empresa e como é que está a questão de uma coisa que tem sido falada sobre esse assunto, que é a autonomia da universidade. Olha, a famigerada EBSER veio como o canto da sereia, veio para resolver todos os problemas dos hospitais universitários. Resolveria os problemas de gestão, resolveria os problemas de abastecimento, o governo alardeava que tinha dinheiro para resolver os problemas. Só o que a gente vê hoje em dia é exatamente o inverso. Ou seja, os problemas aumentaram, as filas aumentaram também, e a relação de trabalhos com os trabalhadores, tanto da EBSER como com os trabalhadores do regime jurídico único, ou seja, os técnicos administrativos da UFRN, está péssima. Está péssima a ponto de causar o adoecimento, a ponto de termos... aumentou a questão do absenteísmo, e aí a gente vai discutir isso mais na frente um pouco sobre isso, e não resolveu o problema. Muito pelo contrário, se agravou. Entendi. Mas então vamos falar aqui. Hoje todos os hospitais universitários do Brasil estão sob a gestão da EBSER. É isso? Não, não todos.
tem 3 universidades que ainda tem, nessas universidades, tem 10 hospitais universitários que ainda não estão com contrato da EBSER. Né, as outras universidades que têm hospital, como a UFRN, às vezes tem mais de um hospital, eles assinaram esse contrato, né, com essa empresa e assim, a nossa realidade aqui, o UFRN, são 3 hospitais que, como o Santos falou antes, que a promessa era resolver problemas de gestão. Então, mas a gestão continua as mesmas dos hospitais, era para resolver problema de pessoal de concurso, né, porque o que é que o TCU afirmava? Que tinha problema, que estava irregular, porque parte do pessoal que trabalhava nos hospitais universitários eram contratados pela fundação, né, pela FUNPEC. Então, existia essa denúncia de irregularidade. Então, para regularizar isso, foi criada a EBSER. Então, para resolver esses 2 problemas. Então, a autonomia que a reitoria tanto pregava, né, a gente vê hoje na realidade que a universidade ela perdeu essa autonomia em relação aos hospitais universitários. Né, porque hoje várias demandas dos servidores, elas não estão sendo atendidas nem pela gestão da EBSER e nem está sendo atendida pela gestão da UFRN, porque diz que a gestão é da EBSER. Entendi. Jane, me fala uma coisa. Nesse caso, pensa-se sobre uma ruptura no contrato, é isso? Parece que tem um caso de uma universidade no Nordeste, que é a UFAL, que é a de Alagoas, que está pensando em fazer isso. Existe essa possibilidade de romper com o contrato? Olha, o contrato, cada universidade tem um contrato com a EBSER e eles diferenciam entre eles. Então, existe um contrato de indefinido tempo, existe outros que têm tempo. Mas essa realidade da UFAL foi inclusive, é uma reitora que assumiu agora, né, no início do ano, e uma das promessas de campanha era rever essa questão da EBSER. Né? Então, foi feito, ela ganhou 80% dos votos. Então, no período de transição, foi feito todo um diagnóstico, ouvindo os servidores lotados nos hospitais universitários, tanto do RJU quanto o seletista, que são os empregados da EBSER, que assim são definidos, os empregados da EBSER, foram ouvidos todos. Então, mas o pensamento, existe ainda uma demanda nesse pensamento de o que fazer com esses servidores que passaram por seleção, tal, mas eles têm um contrato seletista. Então, tem essa demanda para ser avaliada juridicamente, como fazer, o que vai ser feito com esses funcionários. Mas o pensamento e a promessa de campanha nessa universidade foi realmente de encerrar o contrato com a EBSER. Cabe salientar, Lívia, que no lastro dessa empresa, porque, como Jane mesmo falou aqui, lá, quando se falava ainda em Fundação Estatal de Direito Privado, lá em Lula, né, o TCU mandou que fizesse contratação pelo regime jurídico único, tá certo? E existia, naquela época, mais de 28 mil trabalhadores que tinham seus contratos precarizados e que, por sua vez, foram mandados embora simplesmente com um tchau. Tá certo? E tinha funcionários com mais de 25 anos de casa. Tá certo? Então, essa reitora lá da UFAL, ela está preocupada com os funcionários da EBSER hoje, legítima a preocupação dela, mas vamos também lembrar que a gente já foi demitido outros funcionários que tiveram suas vidas destroçadas, porque já no final da carreira tiveram os seus contratos rescindidos. Ou seja, essa não seria a justificativa, né? Então, o assunto é bom, a gente vai continuar, tá certo? Continue com a gente no Diálogo Plural, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em 30 segundinhos, tá ok?
Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a crise dos hospitais universitários, com a presença de João Maria dos Santos e Jane Sueli, que são enfermeiros do UOL e coordenadores do Sinteste-RN. Vamos continuar aqui a nossa conversa, nós estamos falando sobre os hospitais universitários, mas antes da gente continuar, a gente vai ouvir uns relatos, tá certo, de usuários do serviço dos HUs. Vamos ver esses relatos? Com relação aqui ao Hospital Onofre Lopes, o que mudou foi apenas o número de profissionais que aumentou. Agora, a estrutura física continua precária e os equipamentos continuam precários e poucos. Então, com relação à melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde para a população, está do mesmo jeito e piorando, porque nós não temos a certeza de que vai haver uma reestruturação. Eu estou fazendo tratamento de oftalmologista e otorrino. Aí outra, quase nós já estamos no mês de julho, né? Lá 10 de janeiro. Era para eu voltar dia 29 de janeiro. Aí lá a menina deu uma desculpa. Mas sempre fica aquela dúvida. A saúde, a gente fica assim, né? Se vai melhorar ou não. Eu sou do interior, eu vim aqui para Natal marcar um exame e não foi resolvida. Porque já com essa, vim para o médico passou para eu fazer um exame de tireoide. Aí não consegui marcar hoje, porque eles disseram que não estavam marcando. Eu viesse, ou ligasse para eles no dia 25 para ver se estão marcando esse exame. Eu venho com dificuldade de São Rafael para cá. Aí quando acabar, voltar na mesma e não marcar esse exame. Então, no início do programa, vocês comentaram que a EBSER, que é essa empresa brasileira de serviços hospitalares, viria para resolver esses problemas que a gente viu aí, né? Um servidor falando que teve mais ou menos uma soluçãozinha com relação às pessoas, mas tem outros problemas. Usuários que não estão conseguindo fazer marcação. E parece que continuam as filas, falta de leito. Fala um pouquinho como é que está essa realidade. Acho que tem um setor completo inteiro lá que está fechado, porém sem funcionários. Me explica, fala um pouquinho como é que está essa situação de filas e de atendimento nos hospitais. Olha, a situação chega a ser caótica. A situação chega a ser caótica. Existe falta de material. E aí a justificativa que eles colocam, não confundam desabastecimento com problemas de entrega de material. Tipo, para o usuário, não importa o porquê de que o material não chegou. Para o usuário que está precisando de fazer um curativo, de fazer uma cirurgia, o equipamento, o material tem que estar lá no hospital. Até porque a saúde não dá para esperar para... Não, você está com um problema, segura aí teu problema agora, que eu vou resolver um problema burocrático aqui e depois você tem o direito de adoecer. E a gente sabe que não é bem assim. Tá certo? A gente sabe que não é bem assim. E aí, existem filas de cirurgia de hérnia. Cirurgia simples, que às vezes dá até para fazer a nível ambulatorial. Não precisa nem de internar o paciente, e nem assim tem. Cirurgias muito corriqueiras. Não se faz. E aí, cirurgia de alta complexidade, tipo transplante, isso aí, existem filas enormes. Há pouco tempo se viu falar de se perder 2 rins aqui no Santa Catarina, no Hospital Santa Catarina, porque não tinham reagente para saber se o paciente que estava precisando tinha ou não compatibilidade com isso. Isso é uma coisa horrível. Isso é uma coisa que não dá para se conceber. Quando é que isso vai acontecer novamente de uma pessoa, uma família, fazer a doação de um órgão, de órgãos, e não conseguir fazer por falta de reagentes? Então, essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade hoje. E olha que esse modelo de gestão estão querendo transferir para os estados e os municípios. Jane, fala um pouquinho sobre o setor que tem lá que está fechado, a UTI pediátrica, é Sim. isso?
Nós temos a UTI pediátrica, que está faltando, e a última informação que recebemos no CONSAD, que é o nosso Conselho de Administração da Universidade, foi passado pela própria reitora, que era por equipamentos que estava faltando, como ar-condicionado, alguma coisa. E não só aqui em Natal, mas no UAB a pediatria foi fechada, né? E é um hospital de referência para aquela região. O UAB é o hospital de Santa Cruz. O Hospital Ana Bezerra, o hospital universitário, lá em Santa Cruz. Né? Então, a unidade pediátrica de lá foi fechada. Alega-se que é por falta de condições para os médicos, para pagar os médicos, contratar, que os médicos não querem não querem o atendimento lá. Mas nós já tínhamos esse problema, e aí é uma coisa que eu sempre falo, a gente tinha esse problema das pessoas não quererem ir para os hospitais do interior, na época da universidade, mas nunca fechamos unidade como foi fechada a pediatria do UAB. Que agora foi fechada. Agora foi fechada. Entendo. Além disso, nós temos uma UTI pediátrica no UOL, pronta para funcionar, e não se coloca em funcionamento, Lívia, porque... E aí a gente não sabe. Existe uma necessidade de leitos de UTI, desde de UTI adulto até UTI neonatal. E a gente tem uma unidade pronta para funcionar, se alardeia para todo canto que tem profissional, tem não sei o quê, mas não se comenta, não bota isso em funcionamento. Não, e, Santos, o interessante é que esses pacientes de UTI ou de SEMI, uma coisa que seria... eles estão indo para a enfermaria pediátrica, com deficiência de medicamento, com a falta de material e tal. Mas esses pacientes que deveriam estar em UTI estão nas enfermarias. Às vezes nós temos 3 leitos em cada enfermaria e fica isolado, um paciente está isolado porque ele deveria estar numa UTI, mas não tem como ir. Então fica na enfermaria. A gente acaba que vê que os problemas em tese de gestão e administração que existiam antes não foram solucionados como um remédio que seria a EBSER. Não foram e estão aprofundados, como disse o servidor. São problemas que foram aprofundados com essa gestão. E isso o usuário, como o Santos mesmo falou, não quer saber de nada disso, né? Ele quer saber de ser atendido e ele não sabe onde que está o problema, mas ele quer o atendimento bom, de qualidade, né? Até porque não é uma questão só de querer, é uma questão de necessidade. Quem está doente quer ficar bom, precisa ficar bom. Verdade. Né? Não é uma questão. E além do mais, a gente observa a questão. A gestão anterior, a gente dava nó em pingo d'água e nós tínhamos serviços que hoje a EBSER diz que é inédito, que eles estão fazendo agora, que a gente já fazia há muito tempo. Então, vocês acham que foi burocratizado, é isso? Foi mais burocratizado e transformado o que era uma coisa que era inteiramente pública, hoje é uma coisa que pode a qualquer momento ser privatizada, porque já está no caminho. A coisa está sendo preparada para tal, está sendo gestada para tal. Certo? Tanto que hoje o principal objetivo do hospital não é mais o ensino, a pesquisa e a extensão, como era. Tá certo? Hoje é a produção da saúde. Eles querem saber quantos procedimentos estão sendo feitos. E não como está sendo feito. A gente vai falar disso, mais alguma coisa no terceiro bloco. Nós vamos para um breve intervalo e continue aí, o Diálogo Plural volta em 1 minuto. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a crise dos hospitais universitários, com a presença de João Maria dos Santos e Jana Sueli, e fazendo uma pequena correção, que são auxiliares de enfermagem do UOL e são coordenadores do Sinteste também. Voltando aqui para o nosso tema, a gente estava falando sobre os problemas que existem hoje nos hospitais universitários e que foram aprofundados desde que a EBSER passou a geri-los. A gente falou aqui de como que atingir a população, mas a gente sabe também que existe uma questão dos trabalhadores que lá estão. Hoje em dia são 2 regimes, é isso? Um que é o regime jurídico único e a CLT, que é quem é ligado ao FRN, quem é ligado à própria EBSER. Quais são os problemas que gera essa coisa de termos 2 regimes? Olha, o primeiro, a própria justiça condena, que é esse imbróglio
dessa relação de trabalho, um regime seletista, tá certo? E outro regime estatutário. O regime, qual a principal diferença nisso aí? Para que haja uma demissão de um seletista, basta que o seu chefe não vá mais com a cara do servidor e diga, olha, eu não quero mais que você trabalhe aqui, até logo, tchau. Para ele demitir um estatutário, um servidor de regime estatutário, ele vai ter que fazer todo um processo, provar que esse servidor é incapaz, que ele é ineficiente, que ele alguma coisa de grave que ele tenha feito, de que incompatibilize ele com o serviço público, diferente do regime seletista. Além disso, tem as relações de trabalho. As pessoas que estão no regime estatutário têm toda uma responsabilidade, toda uma história com a instituição, que a gente ajuda a criar, que a gente ajuda a gerir, faz parte da nossa vida. Quando a gente entra no serviço público, a gente entra para o resto da vida em mais 6 meses. A gente só sai de lá, normalmente, o servidor, quando sai de lá, já sai quase que capenga, só sai aposentado e, às vezes, ainda fica fazendo serviço voluntário, como a gente vê em alguns profissionais, que, mesmo depois de aposentados, ainda continuam fazendo serviço voluntário nesses hospitais. Jane, nesse caso aí que o Santos está falando, desse pessoal que é do regime jurídico único e tal, como é que está sendo? Porque se está havendo uma gestão externa, que é da EBSER, não estão mais subordinados ao FRN, é isso? Como é que está sendo a relação da EBSER com os servidores do RJU? Porque, assim, nós tentamos, né, fazer entrevistas com os trabalhadores de lá do sindicato, do hospital universitário, e nós não conseguimos, porque eles tinham medo de falar. Mesmo nós informando que não mostraríamos, que gravaríamos com um áudio diferente, que não faríamos a identificação. Me explica o que está acontecendo. Na verdade, esses servidores, eles estão com medo de falar. Olha o absurdo, o ponto que nós chegamos. Estão com medo de falar do que está acontecendo nos hospitais universitários. Então, eu não vou falar porque eu não quero ser perseguido. Eu não vou falar porque eu não quero mudar de setor, porque é isso que está acontecendo. O servidor que fala, ele é removido do setor. Nós temos aí um exemplo, nós temos alguns exemplos, na verdade, e essa é a realidade dessa gestão. Então, é uma gestão, e aí é muito direcionada a um hospital. A diferença de gestão dos nossos 3 hospitais, imagine no resto dos hospitais universitários. Então, tem características diferentes nos hospitais universitários, mas uma característica que o servidor sente é a perseguição, é a questão do assédio moral, há uma forma, porque enquanto que na UFAL os servidores foram ouvidos, aqui não são ouvidos. Parte de uma categoria ela é ouvida e outra não. A versão de uma é verdadeira e o outro nem é ouvido para se falar. Então, assim, é isso que está acontecendo nessa gestão. É uma gestão que, embora seja por pessoas RJU cedidos à EBSER para poder estarem na gestão, principalmente do Hospital Onofre Lopes, essa realidade, eles foram cedidos à EBSER. Os servidores, nós outros que continuamos lotados nos hospitais, nós não fomos oficialmente cedidos, mas nós estamos sob a gestão da EBSER. Então, é uma gestão ditatorial, é uma gestão que não ouve, é uma gestão que aterroriza, é uma gestão que muda o funcionário de setor, como o funcionário que sai da UTI para trabalhar no ambulatório. Então, agora, Jane, isso é preocupante, né? Porque a gente sabe que esse tipo de comportamento que você está relatando aqui para a gente gera um adoecimento. A questão do assédio moral, a gente já tratou desse tema aqui no Diálogo Plural algumas vezes, a gente sabe que gera adoecimento. Como é que está, Santos, essa situação da saúde dos profissionais nos hospitais universitários, baseado nessa questão da gestão mesmo, dessas dificuldades de relacionamento? Olha, o adoecimento é geral, a insatisfação é geral, tá certo? Os trabalhadores... Você imagina, você é especializado, você é um técnico de enfermagem especializado em UTI, aí o seu chefe diz, olha, agora você vai para o ambulatório, e lá no ambulatório você vai simplesmente aferir pressão
de paciente. Quando aquela pessoa é especializada em equipamentos de última geração, como respiradores, como oxímetro, como monitores, desfibriladores, ele nunca mais vai ver esses equipamentos. A questão de pessoas especializadas sendo pouco aproveitadas no serviço público, quando há tanta carência, tá certo? E essas pessoas, eu não estou querendo questionar a eficiência das pessoas que estão sendo contratadas. Mas eu quero ressaltar a competência dos que estavam lá. Tá certo? Que eram muito bem, eram altamente preparados, com toda uma história de serviços prestados, e que simplesmente estão sendo descartados agora. Então, isso é uma coisa muito triste, tá certo? Que a gente vê todos os dias pessoas, e isso aí está atingindo desde enfermeiros, médicos, professores relatando que o ensino já não é mais o mesmo. E aí é aquela questão, é o foco da empresa. Ela visa a produção e não o ensino e a extensão. Você quer comentar, Jane, sobre isso? E esse, não só o adoecimento, Lívia, mas nós tínhamos uma realidade nos hospitais universitários que nós tínhamos pessoas que tinham tudo para se aposentar. Tempo de serviço, idade, mas por prazer em trabalhar no hospital universitário não queriam se aposentar. E hoje estão se aposentando. Tem gente que assim, ainda não chegou, mas está contando o tempo para poder sair de lá, para você ver como tá ruim, como está assim o ambiente. Eu já ouvi pessoas dizer assim, aí hoje eu me levantei me perguntando o que é que eu vou fazer naquele hospital se eu não tenho nenhum pingo de vontade de trabalhar lá. Muito triste, né? É triste. Quer dizer que as isso de um condições de funcionário. trabalho ficam completamente afetadas. O tema é interessante, a gente teria muita mais coisa para dizer, mas a gente está chegando ao final do nosso período aqui. Lívia, pode falar, deixa eu Jane. só te falar uma coisa. É tão grave a situação que foi feito um dossiê, foi feito um levantamento, e as pessoas que fizeram não têm coragem de assinar esse dossiê, para não serem perseguidos, porque estão adoecidos, porque não têm as condições de trabalho e não conseguem mais se ver trabalhando nos hospitais universitários. Essa é a nossa realidade hoje. Ou seja, afeta trabalhadores, afeta usuários, afeta todo um sistema, né? Bom, a gente vai se despedir. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, o @SinteshRN, no nosso site, que é o sinteshrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SinteshRN. Até o próximo sábado.